Bem-vindos novamente aos vídeos de PHP e ainda para ver mais alguns detalhes, curiosidades apenas, acerca da instrução condicional if, else. Ora, nós vimos então que, já vimos nos vídeos anteriores, genericamente, como criar então uma instrução condicional, até com várias condições. Vamos ver aqui algumas situações interessantes em relação ao if. E a primeira das quais é, por exemplo, nós podemos simplesmente escrever o seguinte: if valor 1 igual a 100, e agora, simplesmente aqui, ou por exemplo, à frente disto, colocar echo verdadeiro. Ok? É evidente que valor 1 é igual a 100, portanto, reparem o que é que vai acontecer. O código executa normalmente. Isto quer dizer que, se eu quiser apenas executar uma determinada operação a seguir a uma condição, neste caso a um if, ok? Um controle, uma estrutura de controle if, bastará para isso adicionar então essa instrução à frente, ou se eu quiser, posso adicionar na linha imediatamente a seguir, ok? E reparem então, verdadeiro, o mesmo resultado. No entanto, se eu acrescentar aqui echo outra coisa qualquer, o que vai acontecer simplesmente é o seguinte: eu vou executar e cá está, verdadeiro e outra coisa qualquer. No entanto, imaginem se eu coloco aqui 200, reparem o que é que vai acontecer, aparece outra coisa qualquer. Isto apenas para exemplificar, ou para clarificar o facto de que, numa circunstância em que eu não uso as chavetas em torno da instrução if, o código que vai ser executado é apenas o primeiro código que surge imediatamente a seguir à condição, ok? Portanto, se eu quiser que todo este código seja executado, então neste caso eu terei que colocar as chavetas para que o código seja então executado normalmente. E cá está, agora não apareceu nada, se eu colocar aqui 100, vão ser executados os dois echos, ok? Verdadeiro e outra coisa qualquer. Este era um aspecto que eu queria referir e salvaguardar. Um outro é, por exemplo, a possibilidade de nós podermos utilizar quer o else if, isto é, o else if separado, ou else if agarradinho, ok? Na prática, o resultado é praticamente o mesmo. No entanto, há aqui algumas nuances que nós vamos já explorar. Primeiro, se eu utilizar aqui uma outra forma de definir o if, e em vez de colocar as chavetas, eu colocar, por exemplo, 2 pontos, o que me vai permitir isto é fazer o seguinte: echo, sim, agora positivo, vamos pôr aqui positivo, ok? E agora vou colocar aqui o else if valor 1 igual a 90. Eu aqui não vou pôr positivo, vou pôr igual a 100, ok? E toda a gente percebe que este echo só vai ser executado se esta condição for verdadeira. Portanto, o echo seguinte só vai ser executado se esta instrução for verdadeira também, isto é, do 90, portanto, igual a 90. E então depois tenho, por exemplo, else echo vai ser diferente, ok? Vamos então testar esta implementação e vamos ver o que é que vai acontecer. E repara, cá está um parse error. Está à espera de 2 pontos algures. Ora, eu ao utilizar esta instrução com os 2 pontinhos aqui, é a mesma coisa que eu querer ignorar a introdução das aspas. Então eu vou ter, das aspas não, perdão, dos parênteses. Neste caso eu vou ter que adicionar aqui os 2 pontos a seguir a qualquer um dos elementos que constituem a estrutura if. Mas vamos ver se isto resulta. Reparem, não resulta ainda, ok? Está aqui na linha 8 a dizer que não funciona. Ora, aqui eu vou ter que colocar else if desta forma. Vamos ver se resulta. Ok, ainda não. Então, falta-nos apenas inserir aqui aquilo que é designado como o and if. Ok? E vamos ver agora. Cá está, igual a 100. Portanto, reparem como eu introduzi aqui uma nova estrutura, ou melhor, um novo método. Não é propriamente um método, é uma declaração, vamos lhe chamar assim, ou uma expressão, que é o and if, isto é,
o final de toda a estrutura. E reparem como eu pude utilizar então os dois pontos. Isto pode-me permitir fazer qualquer coisa do género. Outro texto qualquer. Ok? E neste caso o que vai acontecer é que o outro texto qualquer é também executado, neste caso, dentro da condição. Ok? Se eu alterar aqui o valor para 90, estes dois ecos já não vão ser executados. Reparem, já está aqui só apenas o igual a 90. E, portanto, reparem no conjunto de nuances, isto é, de variações que a própria estrutura if, else e and if podem assumir, ok? Também posso fazer qualquer coisa deste género. Pura e simplesmente abandonar todas as condições, deixar ficar assim e verificar se é igual a 100. Vamos experimentar com 90, não vai aparecer nada. Vamos experimentar com 100 e, neste caso, vamos ter igual a 100 e outro texto qualquer para demonstrar que não é necessário ou não é obrigatório ter aqui, então, as chavetas para eu executar. Portanto, vimos aqui neste vídeo, alerto ainda para que existem outras situações, mas vimos aqui de uma forma mais ou menos superficial alguns detalhes ou alguns pormenores que fazem toda a diferença quando estamos a utilizar ou a criar estruturas de controle do tipo if, ok? E, portanto, muita atenção a este tipo de estruturas. Eu, muito sinceramente, aconselho a que o programador escolha a sua forma de definir a estrutura if e seja mais ou menos coerente a construir sempre o mesmo tipo de estrutura nos seus códigos de programação, porque isso irá permitir não entrar neste tipo de contradições e em possíveis erros de código.